do lado dele é um sustento. Aí tinha uma coisa que eu não conseguia muito entender nesse tempo todo. Eu ainda estou em quimioterapia, faltam 2 sessões, eles nem chamam muito de quimioterapia, eles chamam de vacina, alguns médicos chamam assim, porque é muito levinha, mas tem assim algumas consequenciazinhas, alguma coisinha a gente sente, mas já é uma fase muito diferente das primeiras que eu passei. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia entender. As pessoas vinham me visitar, ou quando eu ia para a igreja, quando eu conseguia ir para a igreja, as pessoas diziam, Vicky, você nos sustenta, você é um exemplo para nós, você é uma mulher de fibra, você é uma mulher forte. Eu não conseguia entender. Eu falei, gente, mas eu não sou forte. Eu não sou uma mulher de fibra, olha o que eu estou passando. Muitas vezes eu nem falava para a pessoa, eu só agradecia, porque ela estava orando por mim, torcendo por mim, e eu não conseguia entender. E até pouco tempo atrás, eu não entendia, porque as pessoas diziam, olha, você tem um brilho nos olhos, as minhas amigas não crentes, é tão bom estar perto de você, parece que vem uma luz. E eu dizia, olha, essa luz não é minha, é de Jesus. Mas ainda, mesmo no meio dos crentes, os crentes diziam, você tem uma força. E eu, gente, eu não tenho. E aí agora, há poucos dias atrás, eu li o livro da Mariana, o livro que até foi lançado há pouco tempo, daquela moça, filha de missionários da APEC. E eu li um trechozinho lá, eu terminei esse livro há alguns dias e eu dei para uma amiga. E, um dado momento, a mãe dela, a Viviane, né? Viviane, ela colocou que elas estavam lendo sobre aqueles homens que foram para a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abdinego. E o rei, depois que os lançou na fornalha aquecida, muitas vezes mais do que o costume, quando ele olhou lá, e quando eles foram lançados lá dentro, as pessoas, os guardas que os lançaram lá, os irmãos que conhecem a história, sabem que os guardas, eles queimaram. Eles, só com a chama que foi lançada, eles queimaram. Mas o rei, depois de algum tempo, que olhou lá ao longe, eu acho que ele devia ter alguma vidraça, alguma coisa que ele pudesse ver aquilo, eu não sei como era exatamente, e ele viu 4 homens. E a Viviane, ela conta que também, naqueles momentos difíceis que elas estavam vivendo, os irmãos sabem que a história da Mariana foi diferente da minha, porque Deus quis assim dar essa vitória a ela. Ela disse que naquele momento, elas entenderam por que algumas pessoas disseram, olha, vocês têm uma luz, vocês são guerreiras, vocês são tão fortes, vocês estão tão vivas. E elas entenderam, naquele texto, Deus revelou para elas que o que as pessoas estavam vendo ali era o 4º homem. Foi a mesma coisa que aquele rei lá viu na fornalha. E o 4º homem, nós sabemos quem é, na fornalha junto conosco. Irmãos, eu passei por uma fornalha. Foi difícil, a família toda passou junto. Mas tinha um 4º homem comigo. E esse homem é o grande Deus. Ele passou na fornalha comigo. Você não passa sozinho. Por isso que eu digo, não dá para passar um câncer sozinho. Você só passa, de verdade, com Deus. E alguém esses dias disse, Deus vai glorificar, porque assim, quando souberam da doença na minha igreja, uma senhora disse, Deus vai glorificar o nome dele com a morte da Vicky, ou vai glorificar o nome com a vida da Vicky. No meu caso, Deus quis glorificar o nome dele, e eu espero glorificar o nome dele com a minha vida. Estou de pé. E eu sei que Mariana glorificou a Deus com a sua morte. Eu quero agradecer muito aos irmãos pelas orações. Alguns nem me conheciam. Muitos me conheciam, eu fui membro da igreja até 2014, mas muitos que nem me conheciam oraram por mim.
Irmãos, eu quero dizer que Deus cuidou de cada detalhe. Até enfermeira eu tive e não paguei. Ela me dava banho todos os dias após a cirurgia, porque eu não mexia os braços. Se eu contar os 2 lados e as outras cirurgias que foram feitas necessárias, com catéter e tudo mais, eu fiz ao todo 11 cirurgias. E na cirurgia mais difícil, eu tive a ajuda da minha irmã primeiro, e depois, por 2 meses, eu tive uma enfermeira na minha casa, que me dava banho, que fazia os curativos, cada detalhe. Até a flor que eu via na árvore da janela do meu quarto. Eu sei que foi um detalhe que Deus pôs ali para dizer, olha, eu ainda estou controlando tudo. Eu estou colocando essa beleza no mundo. Eu ainda sou dono desse mundo. Ele é o 4º homem da fornalha. Ele passou comigo lá. E aí eu saí. Nem chamuscada eu estou. Louvado seja o nome do Senhor. E muito obrigada pelas orações, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Pastor Wilman, o senhor pode vir aqui, por favor, e orar. Vamos agradecer ao Senhor. Do mesmo jeito que nós pedimos, nós queremos agradecer e adorar o Senhor que fez isso na vida da Vicky. E hoje glorifica a Deus e edifica a nossa vida e nos encoraja a enfrentar as tribulações que aparecerem em nosso caminho. Uma ou 2 palavrinhas antes de orar. Eu me lembro a primeira vez que eu visitei a Vicky, e eu disse para ela, assim, para assustá-la um pouco, eu não vou orar para Deus curar você. Não sei se você se lembra disso. E ela olhou para mim e eu falei, eu vou orar para que Deus cumpra a vontade dele na sua vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é isso que eu quero para você e é isso que Deus quer para você. Lembra disso? Ela estava falando e eu lembrei do que Paulo escreveu lá em Romanos, porque Deus age em todas as situações, as circunstâncias, para o bem daqueles que o amam, para transformá-los à imagem de Cristo. E quando eu estava ouvindo a Vicky falar, me veio a imagem de Cristo depois da ressurreição. Amém? Ela não saiu chamuscada, só o cabelo um pouquinho, mas enquanto ela falava, eu pensei também, Deus não vai nos livrar da enfermidade, nem do câncer. Nós vamos passar por tudo isso, Ele vai estar conosco. E hoje de manhã, a sua irmã falou assim que uma das coisas que ela mais admirou na sua vida é o seu contentamento. Quem teve aula comigo de manhã sabe bem do que eu estou falando. Como encontrar contentamento em situação como essa da Vicky, só em Deus mesmo. Vamos orar? Eu pediria a você, nós vamos ficar muito tempo em pé, que você se levante agora e você ore comigo, aqueles que puderem. A Vicky faz parte desse corpo de Cristo aqui. Aquilo que Deus fez na vida da Vicky, fez na minha vida e eu creio que na vida de cada um de vocês. Aquilo que a Vicky passou, nós passamos, porque nós somos um corpo em Cristo. Então, hoje de manhã, nós começamos o culto com a mensagem de Deus sobre agradecimento. Lembra disso? Como agradecer um câncer, como agradecer uma enfermidade. É por esse momento agora. E é nesse momento que a gente entende o que é agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Ore comigo, bondoso Pai, nós nesse momento erguemos a nossa voz agora não mais com súplica pela vida da Vicky na sua enfermidade, amém, mas uma voz de gratidão e exaltação ao Senhor. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor é o Deus da vida e o Senhor tem propósitos e nós muitas vezes não entendemos e temos dificuldade em encontrar a razão porque muitas coisas nos acontecem, mas quando ouvimos o testemunho da Vicky a gente entende que há um agir sobrenatural do Senhor. Há um propósito maior na vida da Vicky, por isso o Senhor a preservou e fez com que ela passasse, e permitiu que ela passasse por isso. Porque eu tenho certeza, eu não conheço, mas eu tenho certeza que muitas vidas foram impactadas, serão impactadas por esse testemunho do que o Senhor fez na vida dela. Obrigado pela vida do Ismael, seu esposo, pela dedicação dele como esposo, como companheiro, como parceiro, como participante deste momento. Também dos seus filhos, de toda a sua família, que pôde ser agraciado pelo Senhor, por tudo o que o Senhor fez. Exaltado seja o teu nome, ó Deus, através da vida da Vicky, daquilo que o Senhor fez, está fazendo e com certeza ainda fará. Que possamos aprender que a vida de contentamento, neste tempo aqui, neste mundo, nós só vamos encontrar no Senhor e no teu agir, em nós e através de nós. Louvamos o teu nome por isso e eu oro assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém. A igreja pode sentar. Igreja, para mim, ficou a parte do louvor. E através do louvor foi que também eu consegui atravessar esses momentos difíceis, né? Às vezes sem ela mesmo saber. Essa música que eu vou cantar chama Tu És o Meu Deus. Que Ele seja o seu Deus. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago, apagado, o teu favor e me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus. Amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro. És meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através deste amor que me restaurou, me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus meu. Amanhã contigo estás, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor, meu Deus. Refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. La 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 la, la 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 la. Oh, 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 oh. Amém. Obrigado, igreja. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Vicky e Ismael por repartirem
sua vida conosco. E falamos com você que está aqui, com você que nos ouve pela internet. Sim, nós cremos, Jesus é a única maneira de vivermos nesse mundo em paz ou na tribulação. É só Ele, fora dele não há vida verdadeira. As crianças, eu queria que as crianças ouvissem o testemunho, ouvissem aquilo que o Senhor fez, e elas estão de parabéns, se comportaram muito bem, ouviram, e agora nós vamos orar por elas e pelos professores, para que sejam abençoados em seu momento de palavra lá nas suas salas, nos seus grupos. As crianças podem vir na frente. Pastor Juscelino, pega o microfone ali e já ora pelas suas ovelhas e pelos professores que vão trabalhar hoje lá com o Senhor. Bom ouvir esse testemunho, que as crianças realmente estejam presentes, vendo o que Deus faz por nós. Eles desde pequenos estão aprendendo já que através da oração nós somos ajudados por Deus para atravessar grandes e pequenas dificuldades. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, quero agradecer, Senhor Deus, por esse momento, por ser domingo, Senhor Deus, por podermos já ter cantado, Senhor Deus, ter ouvido testemunhos importantes, Senhor Deus. E agora, nesse momento, Pai, quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando o culto lá em cima, Pai. Que os professores possam trazer a Tua palavra no coração dessas crianças. Que o Espírito Santo haja lá naquela sala, Senhor Deus. E que o culto também aqui seja abençoado. Que o Espírito Santo também tome o seu lugar aqui, Senhor Deus. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Bom culto. Nós voltamos hoje na sequência da nossa exposição dos 10 mandamentos. Chegamos agora ao 6º mandamento. Talvez você nunca tenha ouvido a leitura de um texto tão curto para um sermão. Porque ao ler o título que está ali no slide, o texto para o sermão está lido. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Não matarás. Tão curto nas palavras, tão fácil de pronunciar, tão rápido de ler, mas tão profundo e tão extenso na hora de refletir. Uma frase que talvez nós não tenhamos pensado na profundidade, no alcance que ela tem. Algo muito simples, parece muito fácil, mas tem muitas implicações. Eu descobri essa semana que para conseguir expor para vocês todas as dimensões que o 6º mandamento exige, eu precisaria de 3, 4, 5 sermões para nós chegarmos a alcançar tudo isso. Mas eu escolhi uma dessas dimensões e vou ficar contente com elas. As outras, quem sabe a gente faz depois aulas especiais em outro momento. Mas tão curta a frase é dona de tão longa reflexão. Quando Deus cria o homem e institui Adão e Eva no jardim do Éden, Ele dá ao homem, ou Ele revela ao homem 3 propósitos eternos, ou 3 direitos, ou 3 declarações que Ele tinha a respeito. O texto lá de Gênesis 1, 28 a 31, você vai se lembrar,
diz que Deus abençoou homem e mulher e disse para eles: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E em seguida Deus estende o domínio que o homem ia ter sobre a terra. E ele dá ao homem e revela ao homem 3 propósitos eternos: o propósito da vida, o propósito da liberdade e o propósito da propriedade. 3 coisas reveladas aqui: sede fecundos, vida, liberdade, ocupem o espaço da terra que eu criei, e depois propriedade, dominem sobre a criação que eu fiz e agora coloco sob disposição de vocês. Então, logo de cara, no primeiro capítulo da Bíblia, a gente tem a instrução que o homem não deveria tratar a vida de qualquer jeito, ou não deveria tratar a vida como uma banalidade, ou como uma simples existência, ou apenas como um intervalo na sua vida material, mas ele devia tratar a vida como propósito de Deus e devia lembrar que uma das suas tarefas era honrar e proteger a vida, além de gerar e cuidar de praticar aquilo que o Senhor tinha colocado para ele. Então, de modo nenhum, nem no começo da criação, a vida é simplesmente uma obra do acaso ou uma simples existência. É um propósito de Deus declarado ao homem já no primeiro capítulo. Além de honrar a vida, ser frutífero e multiplicar, o homem tinha a questão da liberdade. A palavra que está aqui no texto hebraico significa ocupar a terra na sua plenitude. É como se nós tivéssemos um contorno, um desenho que seu filho precisa pintar, e ele pega o lápis de cor e pinta todo o desenho, sem deixar nenhum espaço em branco. Ele deveria replanejar a terra. Paul Gelli, um dos autores que comenta sobre esse assunto, diz que o homem era chamado para ocupar a terra de maneira criativa. Tinha a liberdade de produzir, e assim o faz. Faz para o bem e depois da queda faz para o mal, né? Constrói cidade no seu nome, para engrandecer o seu nome, desenvolve tecnologia. São os descendentes de Caim, que são chamados pai dos que tocam flauta, dos que trabalham em tendas, né? O primeiro, Minha Casa Minha Vida, lá o que mora em tenda, e depois, então, pai dos que fazem metalurgia, dos que trabalhavam com metal. O desenvolvimento tecnológico e a urbanização começam em Gênesis 4, mas junto com isso também começam os problemas de assassinato, população, extensão populacional e outras coisas mais que já aparecem ali logo depois da queda nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus também diz que o homem deveria dominar sobre a terra e sobre as criaturas do mar. O propósito de Deus, está claro na Bíblia, não era que o homem dominasse os seus semelhantes. A ordem de domínio está sobre toda a criação, menos sobre os seus pares. Deus não diz, domine os outros homens. Ele diz, domine aquilo que eu coloquei como posse para vocês, como propriedade para vocês. A terra é minha, mas eu dou para vocês como posse que podem administrar. Os recursos naturais são meus, mas eu ofereço a vocês para que usem e administrem e tomem posse de maneira responsável. A vida já aparece, então, logo no começo da Bíblia, como um dos propósitos fundamentais, mais sagrados, mais queridos ao nosso Senhor. E quando chega na lei, ela já transparece claramente nesse ponto, no 6º mandamento, em outros também, que ela não deveria ser tirada por nenhuma banalidade ou por nenhuma estupidez humana. Quais são as considerações que nós pensamos sobre a vida aqui? Há mais ou menos 6 ou 7 palavras em hebraico que dão a ideia de matar. A palavra que aparece nesse texto, só para nossa curiosidade, é harag, e ela significa matar premeditadamente. Nunca é usada no contexto de defesa pessoal, morte acidental, guerras ou mesmo execução de criminosos. Eu disse para vocês que no começo a frase tão simples tinha desdobramentos enormes. Há outras palavras, várias usadas em determinados contextos, para determinar tipos diferentes de mortes ou de matanças. Aqui
a gente está falando especificamente de homicídio intencional e como resultado de uma justiça própria, sem pensar, sem adequação às leis vigentes em qualquer sociedade. Esse é o contexto. Quais são as considerações que nós temos aqui quando nós começamos a pensar sobre a vida e sobre outras passagens que o Antigo Testamento vai trabalhando conosco, sobre quem tem o direito de tirar vida, em quais circunstâncias e por quê? Esse assunto é muito atual, haja visto toda a discussão que nós temos visto na sociedade sobre aborto. A vida é um dom de Deus. Deus é o doador da vida, o homem é seu administrador. E essa verdade confere ao homem, como criatura de Deus, à sua imagem e semelhança, dignidade, seja ele redimido ou não. Então, o homem crente e o homem não crente recebem de Deus a vida. A vida não lhes pertence. A vida é dada por Deus, é originada por Deus, é concedida por Deus, mas deve ser administrada por nós debaixo dos cuidados amorosos do nosso Criador. Consciente naqueles que são redimidos pelo Senhor Jesus e não conscientes naqueles que são fruto da graça comum. A graça comum, em teologia, a graça que nós chamamos que todas as criaturas de Deus, todos os homens do Senhor, salvos ou não, desfrutam como resultado das bênçãos que Deus derrama sobre sua criação. Se você ainda não se conhece, se vê como salvo pelo Senhor Jesus, você é abençoado por essa graça. Mas você pode ser abençoado por graça melhor, que é a graça que salva, é a graça que abençoa não só nessa vida, mas a graça que nos abençoa, inclusive depois que essa vida nos for tirada e que cessar o nosso tempo aqui. A vida eterna, a vida que vai além desse nosso tempo. Nós olhamos para a Bíblia e também vemos que a vida é um bem pessoal, inalienável, intransferível. E é um bem diferente de todos os outros, não tem reparação. A nossa justiça e qualquer sistema judiciário que se apresente para regular sobre isso é limitado. Ou uma família que perde alguém num ato criminoso não tem reparação completa por qualquer ato de justiça que seja executado. A vida foi embora e não vai ser devolvida e nem compensada por qualquer outro ato. Os atos serão punidos, as leis serão executadas, mas, de fato, a vida em si, ela não é um bem que eu consigo devolver para a pessoa que a perdeu. Nesse ponto de vista, queria chamar a sua atenção que a morte, o crime, o assassinato não deveria ser assimilado por nós com tanta conformidade. Deveríamos ficar um pouco mais incomodados com a quantidade de morte que existe no nosso país. Nós falamos tanto de porte de arma e outras coisas, mas descuidamos de outros dados. Nós descuidamos de ver que no nosso país morrem mais pessoas por assassinatos do que em guerras. E meio que isso se acomoda ali no nosso coração, num cantinho, e a gente vai se conformando e vai usando aquela frase "é assim mesmo", não ora mais sobre isso, não se incomoda mais sobre isso, não ensina nossos filhos a se conformar, não se conformarem sobre isso, não conversamos sobre isso, não trabalhamos esse tema à luz das Escrituras, que não deveria em nenhum momento ser de conformidade, conformação ou aceitação da situação como se assim fosse, e não há nada melhor para acontecer. A morte por sinal de crime ou por suicídio, por qualquer outra coisa, não deveria ser vista por nós assim, com tanta conformidade. Deveria inquietar mais o meu coração. Deveria inquietar mais o seu coração. Não sei se você sabe, mas nos últimos 2 anos, o índice de suicídio entre pessoas mais jovens no Brasil aumentou em 40%. Isso devia incomodar você. Isso devia me incomodar. Isso deve ser motivo das nossas orações, das nossas preocupações. E se nós podemos fazer alguma coisa, se nós podemos pensar no nosso contexto, de como isso pode ser mudado, atenuado, melhorado, como nós podemos consolar pessoas assoladas por crime dessa natureza. Isso deve fazer parte da nossa preocupação e da nossa vida. Nós não devíamos assistir aos noticiários tão passivos. É certo, o mundo está mergulhado no pecado. É certo, o homem sem Jesus não tem solução. Mas você e eu olhamos para o mundo por outros olhos, pelos olhos da palavra de Deus. E cremos que quanto mais pessoas conhecerem a Jesus, mais paz nós teremos. Ainda que a paz definitiva só venha com o céu.
Você precisa prestar atenção que, embora a vida seja individual, ela é um bem comunitário. Essa ordem, essa lei é feita para um povo, para uma comunidade. E Deus está dizendo para eles, olha, vocês não devem tirar a vida uns dos outros. O atentado contra a vida, ele não atinge só aquele que tem a vida roubada, mas ele atinge a liberdade social e comunitária. Quanto mais crimes nós vemos, mais medo nós temos, mais nós trancamos nossas portas, de mais segurança nós sentimos necessidade e menos liberdade nós sentimos de fazer as coisas. Por consequência, o país sofre, a cidade sofre, o bairro sofre, a família sofre. Então, o atentado contra a vida, quando a morte assola, quando a morte vem, quando esse mandamento é ignorado, não é só aquele que perde a vida, que perde alguma coisa, não é só a família daquele que perde a vida, que perde alguma coisa, mas a comunidade toda perde um pouco da sua liberdade, porque vida é um bem comunitário. Coletivismo, que é um fenômeno que nós experimentamos hoje, banaliza a vida porque ele trata o homem como robô. Vamos deixar todos iguais. E você vai ouvir de um coletivista frase como, vida vai, vida vem, é assim mesmo. Como se tudo fosse automático. Meio que um produto que a gente dá corda e uma hora vai acabar e pronto. O antropocentrismo coloca o homem e os seus desejos no centro. Então, se for para morrer feliz, que morra fazendo aquilo que não é ético ou que não é errado. Essa sociedade que nós convivemos hoje. É essa sociedade que os nossos filhos vão enfrentar como jovens e adultos no futuro e no presente. O individualismo, que é facilitado pelo avanço tecnológico, pela urbanização exacerbada, tira o nosso senso de comunidade e leva os homens ao individualismo extremo, a ponto de que eu não me preocupo com a vida do outro, se ele perde, contanto que eu não perca a minha, está tudo certo. E eu não vou me importar muito com aquele que está à nossa volta, ou à minha volta. Um verso tão pequeno descreve um assunto tão grande. Se você for pensar, pastor, quais são os assuntos que nós tocamos quando nós falamos de não matarás? Deixa eu mostrar para vocês uma lista pequena, não esgotada, mas já é uma lista. Nós falamos sobre não matarás, nós vamos pensar em pena de morte, nós vamos pensar em guerra, nós vamos pensar sobre suicídio, eutanásia, aborto, infanticídio, genocídio e uma série de outras coisas mais que vão aparecendo na lista. Como eu disse para vocês, o mandamento é curto, mas o material que ele produz na nossa reflexão e nas coisas que nós temos que responder, baseado numa cosmovisão cristã, é extenso. Tudo isso aqui para vocês até agora, a guisa de introdução, porque o meu foco hoje à noite não vai estar em nenhum desses aspectos. O meu foco hoje à noite está na interpretação que Jesus deu a esse mandamento. E quando você vai olhar a interpretação de Jesus, então, ele é ainda mais extenso e talvez mais complexo ou mais completo. E eu queria convidar você para que olhasse aqui comigo o que Jesus disse. Ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, Êxodo 20, Deuteronômio 5, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, imbecil, idiota, a palavra quer significar todas essas coisas, estará sujeito ao inferno de fogo. A linguagem é muito ardente, intensa, quando Jesus começa a dizer, vocês acham que homicídio acontece fora? Eu tenho uma notícia para vocês, homicídio é uma questão de coração. E ele continua, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejais recolhidos à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus está ensinando para nós apenas uma lição, e uma lição muito importante. Ele está nos ensinando que a ira pecaminosa, do tipo que leva a dizer palavras amargas, é em sua própria natureza homicídio. Ele está dizendo para nós que homicídio é praticado no coração,
E ele trata essa questão de maneira tão intensa que ele diz que aquele que assassina o seu irmão com ódio no coração está experimentando o ambiente do fogo do inferno, o ambiente oposto à vontade do Senhor. Seja o que pode parecer aos olhos humanos, a ira, o ódio, a inimizade, a falta de amor já está condenada aos olhos de Deus. Os escribas e fariseus estavam muito preocupados com o seu exterior, estavam querendo saber como é que se cumpria cada detalhe mínimo daquela lei, e elas eram desdobradas em muitas outras regrinhas. Mas Jesus está ligando o ato externo à má disposição no coração. Nos versículos 25 e 26 que eu li para vocês, Jesus trata com urgência o mandamento de se reconciliar com o adversário, dizendo para nós que nós não devemos considerar a possibilidade de deixar essa vida sem nos reconciliar com as pessoas com quem nós temos de acertar contas. Ou seja, remover do nosso coração mágoa, amargura, ódio, qualquer outro sentimento que seja contrário ao amor. E nós podemos aplicar isso em todo tipo de relacionamentos. Você pode pensar na prática disso aqui na igreja, você pode pensar na prática disso no seu casamento, entre você e o seu cônjuge, e você pode pensar na prática disso aqui entre você e seu filho, entre você e seus colegas de trabalho. Você precisa de um incentivo para lidar com pessoas difíceis? Estou dizendo isso porque quando nós falamos de relacionamento, e quando nós falamos de ódio, contenda, intriga, falta de amor, nós sempre vamos tocar em relacionamentos. É muito comum, em mediação de conflitos, a gente ouvir a seguinte frase: pastor, fulano é muito difícil. Muito comum. Talvez essa seja a frase que um pastor, ou um conciliador, um conselheiro, ou você, quando vai resolver alguma confusão entre duas pessoas, entre dois dos seus filhos, ou mesmo no desentendimento conjugal, corre o risco de ouvir essa frase: mas fulano é muito difícil. Mas você é muito difícil. E eu queria pensar com vocês hoje como nós vencemos essa barreira e obedecemos a ordem do Senhor de não matar, de não odiar, de não sustentar no nosso coração coisa que não seja o amor de Deus. Tem que ser o de Deus, porque o meu não funciona, o seu não funciona, é o amor de Deus no nosso coração e o perdão. Agostinho dizia assim, que se um homem ofender você, um homem mau fizer algo contra você, perdoa-o para que não haja dois homens maus. Outro teólogo diz que perdoar é absolver alguém do que é culpado, e depois da absolvição você vai descobrir que o prisioneiro não era ele, era você. E eu quero, com base no não matarás, pensar com você hoje como nós lidamos com esse conflito e como nós lidamos com essa história de cumprir o mandamento de não matar, mas cuidando dele dentro do nosso coração, de não deixar que a ira tome conta do nosso coração, de não odiar, de não deixar que conflitos ditem o ritmo da nossa convivência, mas que o amor de Deus, que é maior do que as nossas diferenças, que pode superar as nossas incapacidades de amar, o amor que vem do Senhor, produzido pelo seu Espírito no nosso coração, como fruto da ação desse Espírito, toque e trabalhe conosco. E a primeira coisa é aceitar que existe um problema. Eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que eu aprendi no livro Como Amar Pessoas Difíceis, Recebendo e Compartilhando a Misericórdia. E eu tenho que dizer para vocês, aceitar que existe um problema é aprender a árdua habilidade de amar pessoas difíceis. E começa pedindo a Deus para que Ele mostre a você mesmo como você é difícil. Pedindo a Deus que Ele mostre para mim mesmo como eu sou difícil. Que eu reconheça isso em mim. E quando Ele responder a sua oração, você peça que Ele o perdoe. Então, por ter sido perdoado, portanto, você será capaz de compartilhar com outros a graça que recebeu. Em Lucas capítulo 7, versículo 47, Jesus diz isso: aquele que recebe muito perdão consegue perdoar muito, porque entende que foi perdoado de muito, não foi perdoado por pouco.
Outra coisa muito importante para nós é entender a situação com os olhos de Deus. Nosso objetivo quando vamos lidar com algum conflito, seja nos envolvendo ou envolvendo os outros, é ter para essas pessoas o objetivo que o Senhor tinha. Qual é o objetivo que o Senhor tinha? Que todos se tornem aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão com o desafio de amá-lo, entendendo que ele também tem o desafio de me amar, desejando aquilo que é de Deus para ele, nós vamos buscá-lo da mesma maneira que Deus. Os resultados podem não ser aqueles que você planejou, podem não ser aqueles que você gostaria, mas com certeza essa é a melhor maneira de trabalhar e eles serão os melhores resultados, ainda que sejam opostos àquilo que você tinha planejado. Ora, olha a história de Abraão em Gênesis capítulo 15, questionando o Senhor. E o Senhor responde com amor, graça, misericórdia e paciência. Olha a história de Gideão duvidando do chamado de Deus. Senhor, eu vou pôr uma lãzinha aqui, olha, o Senhor molha a lã e deixa a terra seca e tal. Mas, Senhor, eu não tenho certeza ainda, eu vou trocar a lãzinha. Mas, Senhor, e Gideão... E Deus olha para Gideão com misericórdia. Desde o seu chamado, gente. Gideão estava malhando o trigo dentro do lagar, escondido. E quando eu leio aquela história, eu não consigo imaginar outra coisa, mas o anjo aparece para Gideão e fala, né, boa tarde, homem valente. Gideão faz, que susto. Como um homem valente estava escondido e se estava temendo toda a situação que estava ao seu redor. São os olhos de graça do nosso Senhor para alguém que era chamado, tinha que fazer uma missão e ainda tinha muita dúvida, muito êxito. E Deus olha para ele, homem difícil, eu vou caminhar com você. E ele vai lá e ganha a guerra de maneira sensacional. Como não lembrar da história de Elias, que é tratado por Deus com maneira gentil. E depois de enfrentar 400 profetas de Baal, com toda a valentia, com toda a fé possível. E com todas as vantagens, porque Baal não responde nada. E o Senhor Deus responde com muitas maravilhas. Ele foge com muito medo de uma mulher chamada Jezabel. E Deus não fala para ele, seu pecador, você devia ter coragem. O texto diz que Deus aparece para Elias na brisa. Suave, e mostra para ele que no meio do medo, no meio da tristeza, no meio da dúvida, no meio da imperfeição, no meio da decepção, do desapontamento, o Senhor vem com provisão, com cura, com restauração. O Senhor não trata asperamente nem mesmo aquelas pessoas que duvidam dele. E nós somos chamados a tratar os nossos irmãos ao mesmo estilo que o nosso Senhor trata. Eu sei, é muito mais fácil falar e é um desafio fazer, é verdade. É por isso que eu comecei dizendo para vocês que não é no nosso amor, é no amor de Deus, que é fruto do Espírito produzido por Ele no nosso coração. Não é na nossa força, não é no nosso senso de justiça. Mas há mais uma coisa envolvida nisso, é aceitar o preço de tratar problemas de relacionamento. Envolver-se com outras pessoas, do ponto de vista de Deus, não torna a nossa tarefa mais fácil. Não pavimenta a estrada para você. Não tira a dificuldade e o desconforto da situação. Pelo contrário, em algumas vezes, pode tornar a vida mais difícil. Mas nós precisamos entender que as nossas necessidades, aquilo de que nós precisamos, elas todas são satisfeitas em Cristo. E elas não dependem dos resultados que nós vamos alcançar ao lidar com os nossos relacionamentos e com as pessoas com quem nós temos que tratar. O que essa verdade significa na prática? Significa que ao perceber quão crítico você precisa fazer com que seu objetivo seja alcançar outros fazendo as coisas certas. O autor diz uma coisa muito interessante no livro. Ele diz assim, comece se arrependendo por preferir ver apenas o mal nos outros e, em seguida, invista algum tempo procurando aquilo que é bom. Algumas vezes esse trabalho é duro e atraia a sua atenção e a deles para isso. Você está tentando simplesmente comunicar, eu não sou o seu inimigo, eu estou com você, eu estou do seu lado. Me lembro uma vez
que eu li um livro sobre como Deus trabalha e forma um coração de um líder. E o livro tratava de 6 Cs. Um dos Cs era comunhão, comunidade. E eu passei por um parágrafo que dizia assim: se você não pode andar com pessoas que decepcionam você, então você não pode andar com Jesus. Porque você o decepciona e ele não abandona você. Confesso para vocês que quando eu terminei de ler esse parágrafo, sabe o seu filho, quando fala assim, também não quero mais, né? Eu fechei o livro e falei, acho que eu não quero continuar. Guardei o livro na gaveta e falei, preciso de coragem para voltar. Porque se ele disse isso no começo do capítulo, o que é que ele vai dizer depois? E como é que isso vai trabalhar? No dia seguinte eu peguei o livro de novo e falei, Senhor, olha, tem muita coisa para resolver, mas eu preciso de coragem para continuar e olhar para as pessoas e encarar as pessoas com aquilo da maneira que o Senhor vê e com os elementos que o Senhor encara. O ponto principal em amar as pessoas, o ponto principal em amar os irmãos é entender que o amor age no sentido de cuidar dos melhores interesses do outro e não dos meus. Vez por outra, as coisas não dão certo quando nós lidamos com isso, porque nós fazemos todo o processo para as coisas ficarem da maneira que eu quero ajustar, ou os resultados que eu espero, ou aquilo que é melhor e mais confortável para mim. E nem sempre aquilo que é melhor é a vontade de Deus para o outro, é o resultado melhor para o outro, é tão confortável para mim que sou chamado para ajudá-lo nessa mediação de conflito, ou nesse conflito que eu mesmo tenho com ele. Quando o seu alvo é o amor desde o início, você conseguirá fazer bem ao outro. E mais uma coisa, você vai evitar as armadilhas da amargura e da ira. E tenho que dizer para você, cultivar no coração ira e amargura é como tomar um copo de veneno e desejar que o outro morra. É como dar passos em relação à morte e olhar para aquele outro e dizer, ele vai morrer, mas na verdade quem está morrendo é você mesmo. Não matarás, às vezes parece que não tem nada a ver conosco. Você passa por esse texto bíblico, lê esse mandamento e fala assim, isso aqui não é comigo, não é? Acho que eu tenho que fazer um cartaz, mandar uns e-mails para o pessoal aí, fazer uma campanha para conscientizar a turma sobre a respeito do valor da vida. Mas quando você vai examinar o que a Bíblia toda diz sobre isso, você descobre que tem a ver com você. E você descobre que talvez você já tenha matado alguns. Sabe como a gente mata? A gente mata aqui dentro. A gente mata com conflitos, a gente mata com palavras ditas para satisfazer o nosso ego, a gente mata com palavras impensadas, a gente mata com ações maquinadas, a gente mata rindo quando as coisas não deram certo, e por aí vai. A gente mata também com uma arma, com um silenciador chamada indiferença. A ira é uma demonstração de ódio, mas a irmã gêmea mais suave da ira é a indiferença. Ela também é uma demonstração de falta de amor. Quando você deixa de lado, quando você simplesmente ignora, quando você não faz nada, quando você prefere fazer de conta que não há problema, e enquanto você faz isso, a amargura vai roendo o seu coração, sua vida espiritual, sua percepção da vontade de Deus em relação ao mundo. Como eu disse no começo da minha palavra, isso é uma questão de coração. Algumas vezes outros podem ver, mas quem pode ver de verdade isso na sua vida é você mesmo. É você que vai olhar aí para dentro de você e vai vencer todas as lutas das coisas que você não quer assumir como suas por alguma razão e vai dizer, puxa, eu sinto ira por aquele irmão, eu preciso acertar o meu relacionamento com ele, eu preciso acertar as coisas na minha casa, eu preciso conversar com o meu cônjuge, eu preciso acertar as coisas com o meu filho, eu preciso acertar as coisas com o meu pai, eu preciso acertar as coisas com o meu sócio, eu preciso acertar, você sabe, eu sei, você conhece. Se você não vê, ou se você não consegue ver, você precisa orar e pedir ao Senhor, Senhor, abre os olhos do meu coração, eu preciso ver onde eu preciso mexer.
Você precisa orar por algumas coisas mais. Precisa orar por coragem, precisa orar por amor, porque, de novo, você precisa entender, não é com base em você, não é com base na sua força, não é a sua inteligência, não é a sua performance, não são os seus argumentos, é o amor de Jesus, é o fruto do Espírito, não tem outra saída. O último passo que eu queria compartilhar com você é: tome uma decisão agora mesmo. Jesus, quando fala sobre isso, diz: se você chegar no altar, e lá no altar você se lembrar de que há um problema, não é que você tem problema com alguém, se lembrar que você suspeita que alguém tem um problema com você. Deixa a oferta no altar, vai acertar as suas coisas, volta e oferta ao Senhor. Presta bem atenção nisso, porque esse versículo é semelhante àquele da ceia, não é? A ceia diz: tem alguma coisa contra alguém? Acerta e participa da ceia. Aqui não está dizendo assim, ó, se tem alguma coisa, abandona a oferta e não volta mais. Não é isso que o texto diz. Ele diz: coloca a oferta, resolve o que precisa resolver, volta e faz a sua oferta. Então esses textos não podem ser desculpa para você pensar: bom, já que eu tenho que acertar, então eu esfrio aqui, eu não faço ali, já não participo mais. E aí, além de não acertar um problema, você cria outros também. O tempo para a reconciliação é sempre agora mesmo. Se você perguntar: pastor, quando é que eu preciso planejar me reconciliar? É agora. É agora, é hoje. Talvez é chegando em casa. Talvez é amanhã, durante a semana. Mas é hoje que a gente precisa se reconciliar. E deixa eu dizer, a reconciliação não vai ser mágica, não é? Uma vez que você perdoar e for perdoado, a outra pessoa não muda instantaneamente. Porque coração, meus irmãos, é um processo. Quando a Bíblia fala de coração, eu queria chamar muito sua atenção para isso. Ela está descrevendo aquela parte em nosso ser que a ciência não pode localizar exatamente. Está no mais profundo do que nós somos, de quem nós somos. E que nutre as nossas motivações mais secretas e mais verdadeiras. É o lugar que o Senhor vai sondar, vai examinar, vai provar, conforme o salmista ora o Salmo 139. Aliás, Salmo 139 é uma oração que você e eu podemos e devemos fazer todos os dias. Sonda o meu coração, prova o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e me livra desse caminho. Jesus usa a expressão: faze as pazes rapidamente. Paulo fala em outro lugar: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E esses todos são convites para que nós não nos acomodemos no nosso senso de justiça pessoal ou na nossa realização de que porque nós fizemos isso, nós alcançamos aquilo que precisa ser alcançado. Não deixe que você engane você mesmo. Fale com o Senhor: sonda o meu coração. Põe a tua luz no meu coração. Faz uma cirurgia, não é? Desentope aqui as vezes do meu coração espiritual. Troca o que precisa ser trocado. Quebra, moe, despedaça, rala. Faz um transplante se for preciso. Mas examina, prova, me ajuda a mudar o caminho mau. Não sei o que você pensava sobre não matarás quando você entrou aqui hoje à noite. Mas eu preciso perguntar para você: o que é que você pensa agora? Eu não posso conhecer o seu coração. Aliás, eu acho que se dissessem para você assim: olha, naquela igreja lá tem um pastor, quando ele olha nos seus olhos, ele conhece o seu coração. Não sei se nós iríamos a um lugar desse, não é? Ele olha para você e os seus pensamentos começam a flutuar e ele lê todos. Acho que a gente não viria. Mas eu tenho que lembrar você de uma coisa: Deus faz isso. Ele vê isso. E você não tem nenhuma razão para me temer. Você não tem nenhuma razão para temer o pastor Evaldo. Mas você tem todas as razões para temer o Senhor. E esse é quem você deve temer. Trata você com carinho, amor, paciência, misericórdia e graça.
E é com esse carinho, amor, paciência, misericórdia e graça que Ele quer que nós tratemos uns aos outros. É um desafio para todos nós. Eu sei os meus desafios. Eu sei as pessoas que eu tenho que exercer força, graça, misericórdia. Mesmo quando humanamente falando, elas são injustas comigo. Mas Deus não me chama para checar se elas são justas ou injustas comigo. Ele me chama para amá-las de acordo com o amor e graça que Ele tem. E eu queria desafiar você hoje à noite. Não com base na minha opinião, mas com base na palavra de Deus. O Senhor pede para você, não mate, ame. O Senhor pede para você, não fale tudo o que você tem vontade. Segura. O Senhor pede para você, ame com o meu amor, não com o seu. O Senhor diz para você e para mim, eu trato você com graça. Trate os outros com graça também. A gente lembra da parábola do soldado que devia muito, do servo que devia muito, né? Devia uma soma impagável de dinheiro. Se ele trabalhasse a vida toda, não ia conseguir pagar. É perdoado. Mas depois, vira a esquina, topa com alguém que devia muito menos e exige dessa pessoa uma restauração, exige dessa pessoa uma resposta. E com isso Jesus nos ensina que nós às vezes fazemos isso, porque nós esquecemos de quanto nós fomos perdoados. O Senhor não nos usa e não nos escolhe porque Ele olhou e falou assim, ai, que sensacional é aquela pessoa, eu vou trazer ela para cá. Não. Ele olha para o André e fala assim, ai André, eu preciso ter tanta paciência com você, meu filho. Quantas vezes já ensinei para você, mas eu perdoo você. Não pelo que você é, mas pela graça do Senhor Jesus. Qual a resposta que você vai dar para o Senhor hoje à noite? Você tem disposição de dizer para Ele, Senhor, eu não consigo, mas eu quero? Ele vai ajudar você. Você tem a disposição de dizer para Ele, Senhor, é maior do que eu. Eu não tenho forças, eu não tenho vontade, mas o Senhor é maior do que a sua vontade, do que a sua força. Ele vai ajudar você. Você vai dizer, Senhor, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. O Senhor vai ajudar você. Eu me lembro que um dia ia pregar, mas à noite, aqui na igreja, e eu tinha a impressão que tinha magoado uma pessoa. E eu acordei naquele domingo dizendo assim, eu preciso falar com essa pessoa, né? Mas e se ela não for? Então aí começam todas aquelas perguntas, né? E se ela não for? Se ela não for, ufa, não preciso falar com ela. Aí eu lembrei, opa, tem telefone. Então não é desculpa. Bom, tem carro, eu sei onde ela mora. Opa, estou complicando essa coisa. Sabe o que aconteceu? Quando acabou a aula da escola bíblica, essa pessoa veio falar comigo. Eu falei, puxa, foi melhor do que eu imaginei. Eu achei que teria que procurar, ela veio falar comigo. Conversamos, e a conversa estava quase acabando. Eu disse, eu tenho que falar. E quando eu conversava com ela, veio à minha mente uma exata circunstância do passado em que eu percebi que tinha entristecido esse irmão. E disse para essa pessoa, me perdoa. E foi uma experiência única. E quando eu vim para cá e subi no púlpito, eu tinha no meu coração alívio, regozijo e alegria. Quero encorajar você, se você ora, pede ao Senhor e diz, eu quero, mas eu não consigo, eu preciso, mas eu não posso, minhas forças acabaram, minhas estratégias acabaram, eu tenho um monte de desculpas aqui, porque eu não quero fazer isso. Sim, o Senhor prepara para você uma circunstância, o Senhor prepara para você um momento, o Senhor dá para você coragem, amor, graça, misericórdia, perdão, que é aquilo que naturalmente eu e você não temos. Não matarás, diz o Senhor. E o Senhor Jesus diz, ouvistes o que foi dito, os antigos disseram, não matarás. Eu, porém, vos digo, não assassine o seu irmão com ódio. Não assassine o seu irmão com palavras duras, impensadas, que cortam o coração. Não assassine o seu irmão com violência, não assassine o seu irmão com indiferença.
Esse irmão pode ser alguém que está sentado aqui, esse irmão pode ser alguém na sua família. E hoje o Senhor convida você a tomar uma decisão. Tome a decisão agora e haja no compasso do Senhor. Tome a decisão agora e haja com base no fruto do Espírito, no Senhor que deu o seu Espírito para você e trabalha nisso. Tome a decisão agora e haja pensando no outro, no melhor de Deus para o outro, na experiência de graça e de misericórdia que o outro vai ter. Toma essa decisão agora e seja liberto. E experimente graça e misericórdia de maneira espetacular e única na sua vida. Curva a sua cabeça. O Salmo 139 diz que o Senhor sonda, conhece o nosso coração. E é com Ele que você precisa falar agora. O seu coração e o meu, ele é enganoso. Se depender de nós, irmãos, nós vamos arrumar uma série de desculpas, uma série de razões, porque nós somos melhores do que o outro. A gente vai tentar esquivar a nossa vida dessa decisão, com certeza. Porque o nosso coração não sempre anda no compasso de Deus. Mas o salmista ora, e eu convido você a orar nesse momento, comigo, as palavras finais que estão lá no Salmo 139. E o Salmo vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Me tira desse caminho. Tira esse caminho do meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho do Senhor. Foi o Senhor Deus que nos alcançou. Foi o Senhor que, pela sua muita misericórdia e pela sua muita graça, o Senhor nos salvou. É verdade, nós não merecíamos e sozinhos nós não escolheríamos o Senhor, nós não desejaríamos obedecer ao Senhor, mudar de vida, mas o Senhor teve paciência, graça, misericórdia. O Senhor nos buscou por meio do seu Filho Jesus e demonstrou pela obediência dele o amor que o Senhor tem por nós. Hoje, enquanto nós estudamos essa ordem que o Senhor nos dá de preservação da vida, não só da vida biológica, mas também da vida relacional, da vida espiritual, da vida emocional, que o Senhor sonde o nosso coração, nós oramos. Sonda o meu, Pai, sonda o coração de cada irmão aqui que busca do Senhor a ação do Teu Espírito na vida dele. E mostra se nós temos alguém com quem nós precisamos conversar, se tem alguém para quem nós precisamos pedir perdão, se há pessoas a quem nós precisamos perdoar. Por muitas vezes isso é muito maior do que nós. Por muitas vezes nós arrastamos isso por anos e parece que essa carga é uma carga insolúvel. Mas o perdão, que é o que o Senhor nos deu, não liberta só aquele que é perdoado, mas liberta também aquele que perdoa. Eu oro também por aqueles que estão aqui conosco que ainda não experimentaram esse perdão tão gracioso do Senhor, esse perdão tão intenso, esse perdão tão incomparável que o Senhor nos deu, que hoje ainda experimentem a salvação e o perdão que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ouvir Dócimos mais uma vez. Do amor de Jesus, esse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para
salvar-me da morte eterna. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Ó, duvidar poderei eu jamais desse insondável amor de Jesus. Ele me veio trazer sua paz, dando-me entrada no reino de luz. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio pra me salvar. Cristo, meu mestre divino, meu Deus, quis me remir e me dar seu favor. Ele me abriu o caminho dos céus e me adotou como filho de amor. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio por mim, veio por mim. Cristo, meu mestre, veio por mim, veio por mim, veio pra me salvar. Quero, antes de encerrar o culto, orar por aqueles irmãos que fizeram aniversário durante essa semana. Se Marcos André estivesse aqui, completou 9 anos na sexta-feira, mas hoje à tarde começou a vomitar, não parou mais, até agora há pouco ainda continuava assim, e não pode estar aqui conosco, mas oraríamos e agradeceríamos a Deus, e vamos orar e agradecer a Deus, mesmo sem ele aqui. Há mais alguém que fez aniversário essa semana e que gostaria de vir aqui, ou aniversário de casamento, ou aniversário mesmo, e que gostaria de vir aqui para orarmos e agradecermos a Deus por sua vida? Opa, Carol. Mais algum corajoso? Mais alguém que fez aniversário essa semana? Pastor Rangel, por favor, venha até aqui orar conosco. Vamos orar pela Carol. Carol, Deus abençoe. Seu novo ano, Senhor, dê um ano cheio de bênçãos para você. Oramos pela Carol, Marcos, pela nossa semana. Carol e Marcos. E o Senhor também já nos dá uma bênção, por favor. Edgar também, pastor Jonatas, verdade, Edgar faz o mesmo dia que o Marcos. E pastor Jonatas também. Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar o nosso culto. Querido Deus e nosso Pai Celestial, ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor, o domínio para todos sempre. A Ti, ó Deus, é que oferecemos, tributamos o culto desta noite. Adoração, Senhor Deus, que se estendeu até aqui, é um desejo profundo do nosso coração, que Ele chegue ao Teu trono de graça e de glória do Senhor. Obrigado, Deus, por nossas vidas, pela vida da Tua igreja, pelo culto que nós pudemos realizar até aqui, na direção, na inspiração do Teu Espírito, a Tua palavra que vem nos orientar, nos ajudar a viver uma vida melhor com o Senhor e com os irmãos, com a igreja. Por isso tudo, ó Deus, nós Te agradecemos. Agradecemos, Pai, pela vida daqueles irmãos, familiares, que têm alcançado do Senhor mais um ano e chegado até aqui, Senhor Deus, na segurança, na paz, na saúde. E nós nos ajuntamos a eles para celebrar com gratidão a vida que o Senhor tem concedido a cada um deles. E queira, ó Deus,
agir com misericórdia e graça, abençoando-os, cada um deles, de maneira que avancem pela frente com mais um ano ou anos de vida debaixo da graça do Senhor. Como teu servo, pastor André, mencionou os nomes todos deles aqui, o Senhor os conhece bem, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor então acolha-os debaixo da tua graça, debaixo das tuas mãos protetoras, abençoando a eles, aos familiares e às suas igrejas. Muito obrigado então, ó Deus, por tudo. Nós te agradecemos em o nome santo de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja conosco, irmãos, até a volta de Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana aos irmãos, que Deus abençoe sua vida e sua família.